Olá pessoal, esse aqui é o capítulo número 1 sobre adoção. Tá? Não vou tomar a função de grupo de adoção, não. Mas eu vou contar muita coisa para você se prevenir. Vou te contar o que aconteceu comigo, com a minha esposa, com a minha filha, o que acontece nos grupos de adoção, lá no fórum, o que acontece com as crianças fora dos abrigos, né? Crianças que precisam ser adotadas estão dentro das escolas, das casas. Você vai ficar sabendo de tudo a partir de hoje. Curtam, para que eu possa falar mais para vocês e ouvir vocês também. Se você quiser saber alguma coisa de advogados, né, de uma assistente social, de psicólogo, eu vou encaminhar para eles e eles vão responder ou fora do vídeo ou, se você permitir, dentro do vídeo. E se você for um jovem, uma criança que quiser perguntar também, poderei responder para você também. Eu não posso dar resposta sem ter uma autorização, tá? Perguntar para uma autoridade para atrapalhar a vida de ninguém, nem a minha, sobre adoção. Professor Ailson Katsumata, tá? Espero que você deixe o seu like e que você passe a gostar dessas séries de vídeos sobre adoção. 150 milhões de brasileiros não têm ideia do que é adoção, não falam sobre isso, até assistem nas novelas, assistem filmes, né? Entendem talvez o que é falar de órfãos, alguma coisa assim, de orfanato, mas não se prendem à atenção do que é um abrigo, do que é uma adoção. O desenvolvimento dos grupos de adoção das cidades, né? Que nem aqui em Santo André nós temos, São Bernardo, São Caetano, Mairiporã, todas as cidades do Brasil todo, e também devido a alguns casos, que nem da Vivi, né? Isso aconteceu há uma década atrás, acontecia muitas vezes, né? Então, uma vizinha fala que não aguenta mais ficar com aquela criança e insiste e pede para um casal ficar e gera toda uma situação que nem novela, né? Mas a pessoa fica com dó da criança e fica com ela. Às vezes uma mãe, uma jovem grávida, então tem até parteira em casa, uma situação assim bem delicada e não sabe o que fazer com a criança. E às vezes é uma criança aí que você pega na rua e eu vou dar abrigo, vou ajudar essa criança. Só que a pessoa não sabe que isso é um crime. Isso é um crime terrível, que vai se qualificar mais tarde como sequestro, porque como é que você vai criando uma criança do nada, de onde ela surgiu, de onde ela veio, até você explicar isso. Muita gente pode entender mal, entrando numa enrascada, até que alguém explique, né? Até que a adoção ela tem que ser de acordo com a lei. Se não houver um juiz, uma juíza no meio, você está criando um problema muito sério, de uma forma assim ignorante, né? Que você vai acabar cometendo um crime, tá? Quando eu dava aula, era muito comum, né? E acredito que até hoje, eu não sei como a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo permite esse tipo de coisa. A criança vem para cá, vem do Nordeste para cá, vem do Paraná para São Paulo. Quando você vê, está na tua lista de matrícula ali, da chamada que a gente faz, né? E onde é que está seu pai? Ah, está no Nordeste. Onde está sua mãe? Está no Nordeste. Com quem que você está? Ah, eu moro com uma amiga da minha mãe aqui. Eu moro com uma irmã que casou e veio para cá. Eu moro com o meu namorado, sabe? Eu vi isso diversas vezes. Aí a gente comunica a direção, mas isso pode acontecer. Mas às vezes a direção da escola também não sabe. Não, mas tá aqui, documento, aqui é isso. Mas não tem um documento que diz que a tutela da criança, né, que a guarda da criança pertence a alguma pessoa ali, sabe? Então, você fica, mas como assim tá com o namorado? Como assim tá com um grupo, às vezes, de amigos? Como assim tá com uma amiga da mãe? Amiga da mãe? Ficaram lá, meus pais ficaram lá. Aí eu só tenho minha avó lá, no Paraná. E aí minha avó me mandou pra cá, junto com o amigo do tio dela. Muito estranho. Então essas coisas, hoje as escolas encaminham tudo, né? Encaminham para o conselho tutelar, e aí começa a se tomar as providências. E às vezes as crianças são recolhidas para o abrigo até que se descubra o que aconteceu. Mas durante muitos anos, né, eu vi acontecer isso na escola, porque, como assim, a criança não sabe nem de onde veio, né, na verdade, veio parar aqui em São Paulo, está matriculada aqui na minha frente. Minha esposa, particularmente no nosso caso, 10 anos antes de casar com ela, eu trabalhava em uma academia, né, e dava aula também na rede estadual. E eu já conhecia um abrigo. Através das minhas alunas, nós fizemos uma arrecadação de leite, de brinquedos, e fomos levar no abrigo. A irmã Clara, se não me engano, né? Você veja bem, eu fui de alegre, eu estava fazendo uma situação que me deixava feliz, junto com as minhas alunas, me entrosava melhor, eu era professor jovem,
24, 25 anos, né? Mas eu não tinha a mínima ideia. Para mim, aquelas crianças perderam os pais, ou não tinha pai e mãe, não passava pela minha cabeça que aquilo fosse um abrigo até de crianças afastadas da família e crianças que estavam para ser adotadas. Eu não tinha ideia do que era adoção, não tinha a mínima ideia do que era adoção. Eu era um professor de educação física formado, já com 6 anos trabalhando na rede estadual, né? Tinha academia ali, eu já estava trabalhando há 9 anos, e para mim, sei lá, eu fui lá, me convidaram até para dar aula lá, né? Vem aí, né, uma vez por semana, você não pode dar uma brincadeira para as crianças, porque eles não têm professor, não tem ninguém que apoie nesse sentido, entende? Então as coisas são assim, por isso que eu digo, muita gente não sabe o que é a adoção. Nós namoramos aí durante um bom tempo, uns 8 anos, ela morava com o tio e o pai dela, e eu com os meus pais. E eu pensava, compro um terreno, né? Ajudar o pai dela, ele vai morar junto com a gente, eu monto uma casa para o pai dela e o tio, e a gente monta a nossa casa, né? Mas tudo deu ao contrário, você veja bem como é. Meu pai faleceu antes, né? E aí a situação complicou. Depois, mais tarde, nós viemos a nos casar, e ela que veio, na verdade, a cuidar da minha mãe. Depois minha mãe entrou assim, numa depressão profunda, e a gente começou a falar, mas já estamos noivos e casados, né? Já faz algum tempo, já faz 1 ano e meio e tal, e vamos nos acertar, melhorar a nossa casa, para um dia, quem sabe, nós termos os nossos filhos, né? E o que acontece? Já vinha trabalhando na minha cabeça, eu estava muito preocupado em engravidar ela, né? E aí o que eu faria? A situação estava apertada, né? Com um salário de professor eu não conseguia, e nem ela conseguiria manter a minha mãe, o pai dela, tal, né? E o que nós fizemos, né? Continuamos a nossa vida normalmente, criamos a nossa empresa, tal, devagarzinho, e eu lá pensando, como é que eu falo para ela? Será que ela não gostaria, de repente, de adotar uma criança, né, um bebezinho, e a gente pode começar do início? Aí eu ficava, porque eu estava passando por um estresse muito grande, eu tinha dor de cabeça todos os dias, e eu falava, poxa, o que eu vou fazer com uma criança quando essa criança vier? Eu vou ter que acordar noites e noites, né? E o que eu vou fazer? Eu não vou aguentar, eu vou acabar tendo um problema igual meu pai aí, né? Um derrame, aquilo na minha cabeça, e ao mesmo tempo eu não queria muito que ela usasse anticoncepcional, né? As pílulas, porque eu falei, isso vai dar prejuízo para a saúde dela, não é justo, porque o homem também tem que colaborar com a parte dele, né? Ela não pode prejudicar a saúde dela só. Pensava sobre esses termos, né? Veja bem que isso aí vai ser importante mais tarde quando eu te falar a questão da adoção lá no fórum, tá? Então, eu comecei a pesquisar entre os colegas, comentar, e com os alunos, falar sobre de onde eles vieram, para tomarem cuidado, porque eu já estava me engajando no sentido de legislação, né? Procurando ver o que era e tal. E veio uma psicóloga, amiga nossa, que estava indo lá na nossa escola onde nós trabalhávamos, e ela fazia os pontinhos de acupuntura com sementinha, né? E nesses tempos a gente falando, e ela falou que era adotada, a irmã dela tocava teclado, violino, que eles eram adotados, que tinham perdido os pais, né, etc. E aí aquilo começou a me intrigar, eu conversando com a minha esposa, contava tudo para ela, né, o que acontecia dentro daquela escola, e eu estava com aquele estresse terrível, porque eu trabalhava até 3 horas da manhã, e eu fui para uma escola onde a agressividade era muito grande, conhecer o abrigo, né? A gente vai lá ver, você vai ter uma ideia do que as crianças passam, das idades dela, e você vai formar uma ideia se você tem interesse ou não. Aí comecei a chegar na minha esposa com mais assim, né? Falar, Márcia, você já pensou nesses casais que adotam, com todo o cuidado possível? Eu fui falando com ela, porque eu estava com medo que eu induzisse ela, eu não queria, né? E ela podia ficar magoada, e tinha a minha situação, eu não estava sabendo, eu já estava avançando na idade, eu estava passando dos 35, né? Então, uma preocupação terrível, aquele estresse na cabeça. Então, um belo de um dia ela pegou, e que eu estava tocando no assunto, e trabalhando, e ela falou, eu já pensei nessa situação de adoção, sim, por que não, né? A gente podia conhecer. Bom, eu já estava com aquela conversa com a psicóloga, a Rose, né? Assim na cabeça. E eu pensei, falei, bom, agora é a hora de eu conversar melhor. Aí fomos tomar um café, né? Na padaria brasileira, né? E tal. E aí peguei e falei para ela, falei, eu já pensei em adotar, Márcia, o que você acha, tal? Ela falou, não acredito. Você tem meus pensamentos? Será que você levaria isso à frente? Eu falei, levaria sim, porque eu acho que... Aí eu entre ela, né? Falei, eu acho que você tem que se preservar também. E uma das questões é que, assim, eu não queria ficar sem ter filho. Eu queria passar a empresa que a gente está construindo, as nossas ideias, e queria ter uma criança, né, que levasse a nossa vida para frente, né? E ela falou, mas eu também penso que nós vamos ficar velhos um dia e a gente também tem que ter alguém que esteja do nosso lado, né?
Então, seria legal, né? Eu falei, uns dois, né? O que você acha uns dois, né? Ela falou assim, sim, por que não, né? E a gente pode ter, né, uns dois molequinhos aí. Falei, tal, passa um tempo tal, e eu já vou lá conversando com ela, mas eu gostaria que fosse, pelo menos a primeira fosse uma menina, porque eu acho que menina fica mais em casa, né? A menina, ela cuida mais dos pais. E os meninos começam a jogar bola, a viajar, e daqui a pouco eles estão fora procurando as gatinhas deles, e nós vamos ficar lá em casa, porque ele vai pegar o carro dele, ele vai se mandar, e a gente não vai ver ele como deveria, tal, né? Mas você tá enganado, porque afinal de contas eu tenho um irmão. Eu tenho meu irmão, e o meu irmão sempre ficava junto dos meus pais, tal, então você pode estar errado, né? Então a gente podia ter um menino e uma menina, né? Ela concordou, então a gente pode ter um menino e uma menina, né? Eu falei, então acho que a menina tem que ser a segunda, né? Porque se o menino vem primeiro, ele vai fazer a vidinha dele, ele cai fora e tal, mas a menina ainda vai dar uma olhadinha na gente quando tiver meio velhinho, né? Porque o primeiro acaba casando primeiro, acaba indo embora e tal, né? Então presta bem atenção nisso que eu estou falando, porque vai ter uma ligação com o fórum, tá? Depois, tá? Então, o pensamento era esse. E aí, conhecemos a Rose. E conhecendo a Rose, né, ela já, assim, eu estou dizendo. E aí nós fomos conversar com a Rose.